Parte da torcida já começa a pedir demissão e o futuro de Filipe Luís está em jogo. Técnico diz que Flamengo jogou mal, explica Bruno Henrique como 9 e terá o maior problema da temporada para resolver até quarta-feira. Cobrança geral e grande alerta ligado antes do duelo contra o Racing. E mais, goleiro argentino Agustín Rossi cita cansaço e desgaste mental. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tô aqui com a cabeça inchada. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Ontem o Flamengo aprontou, deu aquela flamengada e conseguiu perder para o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Pelo amor! Olha, gente, antes de a gente falar sobre esse jogo, bastidores, né, informações, Filipe Luís, Bruno Henrique, Rossi, jogo da Liberta, quarta-feira contra o Racing, eu quero lembrar que amanhã já tem sorteio de R$100 mil no Pix do Milhão. E hoje é o melhor dia para adquirir os seus e-books, assim como ontem, a promoção continua, 80% off, isso mesmo, 80% de desconto para você adquirir seus e-books no Pix do Milhão e concorrer a 100 mil amanhã, 100 mil quarta e R$1 milhão sexta-feira. Eu tô sentindo que essa semana é a sua semana da sorte, hein? Depois não diz que eu não avisei. E tem também o Raspou, Achou é Pix. Se você raspar o mesmo valor 3 vezes, você ganha na hora, né, no Pix, na raspadinha do milhão. Bom, a gente traz aqui informações do Flamengo, né, porque ontem foi um jogo assim, sabe aquele jogo que é para você apagar da memória, que você não quer lembrar, que foi tudo errado e além disso o time jogou mal, o time jogou sem vontade, sem intensidade, sem interesse, né, errou muito e o Fortaleza ontem foi bem mais eficaz que o Flamengo, né, mais eficiente, podemos dizer assim, mas foi um jogo muito ruim, muito abaixo do time. Tecnicamente, fisicamente, os jogadores do Fortaleza eles estavam com mais raça, mais vontade do que os jogadores do Flamengo. E isso aí é inadmissível, né? O cara que joga no Flamengo, ele tem que honrar, ele tem que colocar o coração na ponta da chuteira, ele tem que jogar, entrar com raça. Se não for na técnica, vai na raça. E ontem faltou organização do time, lucidez, conjunto de ideias, não teve nada, rigorosamente nada. O Flamengo chegou a melhorar no segundo tempo, com algumas alterações do Filipe Luís, mas não foi suficiente nem para empatar, nem para fazer um gol. E com isso, o Flamengo jogou no lixo a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, empurrar a responsabilidade para o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro logo mais. E aí o Cruzeiro, se o Flamengo vencesse ontem, o Palmeiras poderia colocar força máxima, né? Hoje o Palmeiras já pode colocar um time misto e tal, porque mesmo se o Palmeiras perder, o Palmeiras continua à frente do Flamengo, né, com uma vitória a mais. Eu vou fazer minha parte, vou secar o Palmeiras. Uma vitória do Cruzeiro ou até mesmo um empate. Mas eu até prefiro a vitória do Cruzeiro, porque aí embola tudo, o Cruzeiro fica 2 pontos do Flamengo e o Flamengo continua com 61, mesmo número de pontos que o Palmeiras. Mas o Flamengo, gente, fez apenas 3 pontos contra Santos, Ceará, Grêmio, Vasco, Bahia e Fortaleza. Se eu disser isso, ninguém acreditaria, né? Se eu dissesse isso antes dos jogos. Mas realmente aconteceu. 3 pontinhos que o Flamengo fez contra Santos, Ceará, Grêmio, Vasco, Bahia e Fortaleza. Isso tudo depois da Copa do Mundo de Clubes, tá? É um aproveitamento de 16,6%. Loucura, não entra na cabeça. Bom, depois dessa derrota de ontem, né, o Flamengo perdeu a chance aí de dormir na liderança, pelo menos. O Filipe Luís, ele falou que o time jogou mal, tá? Na coletiva, ele não escondeu isso.
e ele optou por escalar o Bruno Henrique como centroavante ali, como camisa 9, na ausência do Pedro, mesmo o Bruno Henrique tendo falado contra o Racing que não quer mais jogar naquela posição, não quer mais ser o centroavante, não quer jogar como 9, ele quer ajudar a equipe em outra posição, em outra função. Aí mesmo assim o Felipe colocou o Bruno Henrique ali porque não tinha o Pedro. E aí depois do jogo o Bruno Henrique falou isso aqui, ó. Ficou um ruído de o Bruno Henrique não quer jogar de 9. Vou me retratar. Nós temos o melhor 9 do Brasil, do mundo, da seleção brasileira. Quando o Pedro não puder estar jogando, eu vou estar pronto para jogar até de 9. Agora, se o Pedro estiver apto para jogar, é diferente. É isso que eu quis dizer. Não é o Bruno Henrique não quer. Estou aqui para servir o Flamengo. E aí o Felipe foi perguntado, obviamente, na coletiva sobre esse tema, e ele disse: o Bruno me falou há algumas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que queria estar à disposição para ajudar sempre que precisasse. Tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável, mas sempre está à frente do interesse pessoal do atleta. Hoje entendi que a equipe precisa do Bruno Henrique de 9, e ele se colocou à disposição. Precisamos do sacrifício dos jogadores para ajudar a equipe. Infelizmente, não conseguimos a vitória e a culpa sempre cai em cima dos mesmos jogadores. Sempre os que estão fora são os que deveriam ter jogado, mas sigo minha convicção. Ô Felipe, não existe argumento plausível para o Bruno Henrique ser titular quarta-feira. Esse aí já é o primeiro ponto. Se botar o Bruno Henrique quarta-feira contra o Racing de camisa 9 como centroavante, vai dar M. A verdade é essa. Tecnicamente, o Bruno Henrique está muito abaixo. E, gente, eu não tenho nada contra o Bruno Henrique. Para mim, ele é um dos maiores ídolos do Flamengo, né? Ao lado do Arrascaeta, ao lado do Gabigol. Mas hoje é um ex-jogador em atividade. A gente precisa falar a verdade. O Bruno Henrique ele não consegue mais dominar uma bola. Ele não consegue acertar um chute no gol. O Flamengo joga praticamente com um a menos. E isso vai na conta do Felipe Luiz, que é o técnico, que tem as suas convicções e parece que está disposto a morrer abraçado com elas. Porque é uma ideia que ele não muda, é uma ideia fixa. E ontem eu vi alguns jogadores entrando, ó. O Alacian, ele jogou 10 vezes melhor do que o Bruno Henrique, em poucos minutos. Até o Juninho entrou melhor do que o Bruno Henrique ontem. Por incrível que pareça. E o Felipe vai precisar aí, né, resolver. É um desafio enorme que tem pela frente sem o Pedro. O Pedro está fora desse jogo de quarta contra o Racing, para fazer o ataque rubro-negro funcionar. Né? É um jogo que a gente precisa classificar para a final da Libertadores, senão desanda tudo. O Felipe entra numa semana chave, né? O futuro dele está em jogo, tanto que não renovaram o contrato ainda, e uma eliminação para o Racing quarta-feira pode atrapalhar os planos da sequência do técnico no Flamengo. Por quê? Ainda tem um Campeonato Brasileiro. Mas vamos pensar positivo, né, gente? O Plata também não deu muito certo ali atuando como falso 9. Então, já temos aí menos duas opções, né? O Bruno Henrique ali como 9, como atacante, o Plata como falso 9. E no primeiro jogo, sem o Pedro, derrota para o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e um ataque inoperante. Um ataque que não marcou, não vazou a rede do adversário. E o Felipe Luiz ele vai precisar encontrar uma solução até quarta-feira. Hoje o time está de folga, tá? Os jogadores receberam folga aí e a reapresentação é amanhã. Então o Flamengo treina segunda e terça. Terça embarca para Buenos Aires, na Argentina. Na quarta enfrenta o Racing. Restam poucas opções ali no setor ofensivo. O Alacian e Juninho são os dois jogadores ali da posição. Um tem sido uma bomba relógio, mas que ontem, assim, o Alacian ele é muito ansioso, sabe? Ele quer mostrar, e aí ele acaba se atrapalhando nas jogadas, mas sempre entra bem. O Juninho é um jogador esquecido, né?
Muitos torcedores ontem se assustaram com a presença dele em campo. Ué, o Juninho ainda tá no Flamengo? Tá. A ver como o treinador vai conseguir, né, resolver esse problema grave, um problema sério ali no ataque, com a ausência do Pedro, que fará muita falta. A verdade é que já está fazendo, né? Se o Pedro tivesse em campo ontem, o jogo poderia ser diferente. O que não dá mais é para defender o Filipe Luís com essa convicção de que é Bruno Henrique mais 10, quando o Pedro não tiver. Ele cisma em colocar o Bruno Henrique, escalar o Bruno Henrique como centroavante. E ontem foi a gota d'água. Além do jogador estar insatisfeito naquela posição, ele não rende, ele não acerta nada, é um a menos. E por que o Felipe prefere ficar com um a menos, né? Em detrimento das suas convicções, das suas ideias. E aí, o Flamengo virou praticamente um time de uma nota só. Bom, gente, antes de voltar a olhar para o Campeonato Brasileiro, quarta-feira o time enfrenta o Racing no jogo da volta da semifinal, lá no El Cilindro. O Flamengo venceu por 1-0, pode até empatar. O Felipe terá aí 3 dias para preparar o time. E ele disse isso aqui na coletiva. Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos deixou cada vez mais inseguros com a bola. Esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada. Não tem dúvida que a ambição de todos é estar na final em Lima. Nossa cabeça vai estar focada. 4 dias de descanso nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente, disse aí o técnico Filipe Luís na coletiva de ontem. Eu só discordo aqui. Ô Felipe, o jogo mais importante da temporada é sempre o próximo. E ontem era o jogo mais importante da temporada. Era uma final, eram 3 pontos. Deixava o Flamengo vivo, mais vivo do que nunca no campeonato. O Flamengo dormiria na liderança. E parece que não tem assim a mesma proporção, sabe? Existe a diferença de alguns jogos. É claro que agora, quarta-feira, virou o maior jogo do ano para o Flamengo. Mas contra o Fortaleza também era. Tinha que ganhar, tinha que entrar com esse espírito aí, né? Então, vamos dar uma chacoalhada aí nesses atletas, porque quarta-feira tem que sair da Argentina com o resultado positivo, tem que sair com a classificação. O Felipe foi perguntado se o peso da derrota de ontem impacta diretamente nesse jogo contra o Racing. Ele disse: cada jogo tem uma história, o adversário te coloca dificuldades. Cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre em dificuldade. O Fortaleza foi assim, não contávamos com essa derrota. Viemos de uma sequência muito pesada, com o jogo a cada 3 dias. Jogos duros, a nível físico e mental, temos que resolver o mais rápido possível. Gosto de tirar a limpo o que a gente fez, mesmo na vitória, e nas derrotas também não foram só coisas ruins, tem coisas boas. Vou conversar com os jogadores sobre o que aconteceu em campo e depois vamos nos preparar para quarta-feira. Você viu aí que o Felipe falou sobre o mental, né? E o Rossi, ele fez um grande alerta, né? Falando já, projetando esse confronto contra o Racing. Na visão do goleiro argentino, o fator mental pesou para o time do Flamengo, mas o tropeço não é motivo para desespero, o Rossi. O jogo de hoje não tem nada a ver com a final do campeonato. Faltam 9 partidas. O Palmeiras tem que vencer amanhã também. O futebol brasileiro é muito difícil. Fortaleza achou um gol e um contra-ataque. A gente tentou, mas não conseguiu. Não é fácil fazer gol. A gente vem de uma sequência jogando a cada 3 dias. O cansaço pesa. Não são desculpas. Tivemos chance de empatar e não conseguimos. Agora é pensar no jogo de quarta-feira. Depende de nós, mais essa final. Se não perdermos, estaremos na final. E no Brasileiro ainda faltam 9 jogos. Vai ser um fim de ano pesado. O mental pesa muito. Pesa pra gente ter jogado contra o Palmeiras, o Racing, 2 jogos cansativos na parte mental e na parte física. Viemos em busca da vitória, mas não deu. Agora é descansar. Então, descansa muito, tá, Rossi? Precisa descansar muito esse elenco, mentalmente, fisicamente, porque o Flamengo precisa jogar tudo contra o Racing quarto que não jogou na temporada e sair de lá com a classificação. O Rossi chegou a falar que ainda faltam 9 rodadas e que ontem não decidiu nada. Eu discordo em parte, tá? Faltam 9 jogos e que só depende do Palmeiras. O Palmeiras tem a faca e o queijo na mão. O Flamengo facilitou o caminho.
Se o Palmeiras não perder nenhum jogo, o Palmeiras é campeão, parabéns. Agora, se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo vai precisar ganhar todos os jogos. O Flamengo agora não pode mais ter erro. Então o caminho ficou um pouquinho mais complicado, né, para o Flamengo depois dessa derrota de ontem, Rossi. Então, assim, da maneira como você falou, dá a entender para o torcedor que existe muito campeonato pela frente, que a confiança tem que estar lá em cima. Não é bem assim, né? O campeonato continua aberto, não tem nenhuma loucura, nenhum time está à frente com 5 pontos de diferença. Mas o Palmeiras, se vencer o Cruzeiro hoje, pode colocar 3 pontos à frente do Flamengo, tem que se complicar, perder alguns jogos nessas 9 rodadas, e o Flamengo tem que vencer tudo, não tem mais erro. Quer dizer, é uma parada dura aí pro time do Flamengo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos do nosso canal. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, e o QR Code para você apontar o seu celular e já fazer a sua pré-reserva da Libertadores da América. Afinal, é em Lima, gente, está mantido em Lima, né? O presidente de Lima lá decretou estado de emergência até o dia 21 de novembro, ou seja, nesse momento está tranquilo, a Conmebol não pensa em mudar a sede nesse momento, então você pode aí garantir, né, fazer a sua pré-reserva na Caravana do Haroldo. Inclusive eu viajo amanhã com a Caravana do Haroldo para Buenos Aires, no peito e na raça. Vamos embora buscar essa classificação lá, quarta-feira, lá em Avejaneda, no El Cilindro, estádio do Racing. Garanta agora seu pacote da Libertadores para a semifinal ou para a final com preços promocionais. Isso que veio pelo Rafla, que aí você ganha um desconto ainda maior. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!